Em uma noite de tempestade, enquanto um raio estalava no céu e a chuva caía implacavelmente, uma criança nasceu. Dentro desse minúsculo ser habitava um poder gigantesco, poder esse capaz de realizar milagres. Seu nome é Simba, a criança que domina as ondas. Várias pessoas estão bebendo em uma taverna, comemorando a prosperidade do seu reino. Dois soldados chegam ao local e se aproximam de Badr, querendo lhe entregar algumas bolsas de ouro pelos seus feitos em guerra, pois era o único dos heróis que ainda não havia sido recompensado, mas ele não tem motivos para aceitar uma fortuna dessas. Alguns anos atrás, Parthevia conquistou muitos países devido ao seu grande poderio militar, e declarou guerra ao todo-poderoso Império Rain. Um tempo depois, Badr está em alto mar, se lamentando até quando esse país vai continuar assim. Ele já não aguenta mais guerras. Quando ele vai mexer nas redes de pesca, encontra seu filho Simba, que havia se escondido para ir com ele. Simba é muito arteiro, mas seu pai fica muito feliz por ele ser seu filho. Uma tempestade muito forte os atinge. Badr está muito preocupado. Simba sobe em seu ombro e diz para o seu pai ir para o outro lado. Ele fica sem reação, mas faz o que o seu filho diz. Instantes depois, estão a salvo fora da tempestade. Badr acredita que Simba realmente tem algum tipo de poder especial, o poder de escolher o destino certo, e acredita que seu filho será o homem que mudará o mundo. Muito tempo depois, vemos uma pessoa sendo acusada de espião de um outro reino, e é encurralada por soldados, e nesse instante pula de um penhasco em direção ao mar. Simba já tem 5 anos e quer acompanhar o seu pai rumo ao mar, mas ele nega seu pedido, pois ainda é apenas uma criança. Simba o chama de idiota e só quer ajudá-lo, pois seu pai tem apenas uma perna. Badr fica comovido e diz que vai levá-lo quando for um pouco mais velho, e nessa hora ele vai trabalhar muito pesado. O autoproclamado Império de Parthevia estava em condições muito difíceis após o confronto com o Império Rain, sendo esse muito mais poderoso. Parthevia impôs um aumento de impostos muito rigoroso ao seu povo. Eles tinham que vencer a guerra a todo custo. Alguns aldeões começam a ameaçar Badr. Mesmo com apenas uma perna, ele deveria estar lutando pelo Império, pois todos estão se sacrificando na guerra. Eles o chamam de traidor da pátria, mas Badr começa a rir, dizendo que ele não está nem um pouco preocupado com o que está acontecendo com o país. Então os aldeões o agridem e ele acaba desmaiando. Pouco tempo depois, Badr acorda como se nada tivesse acontecido. Simba não entende porque o seu pai não revidou. Ele é um herói e poderia ter acabado com todos. Seu pai dá desculpa de que ele só tem uma perna e não poderia ter feito nada. Seu filho o ofende e sai correndo chorando. Simba está fazendo sua refeição muito irritado. Seu pai pede para ele ir buscar água, pois até mesmo isso uma criança como ele consegue fazer. Simba fica muito bravo e vai, dizendo que diferente de seu pai, ele é um homem de verdade. Sua mãe está muito preocupada, pois não sabe o que vai acontecer com eles daqui para frente. Como vão conseguir dinheiro? Como irão sobreviver? De repente, Simba aparece muito ofegante chamando por seu pai. A família de Simba resgata e cuida do rapaz que estava fugindo dos guardas. E muito emocionado, ele agradece a Simba por ter o encontrado. Ele se apresenta como Darius e mente dizendo ser um mercador viajante que havia naufragado. Simba começa a bater na cabeça de Darius perguntando por que a sua cabeça é dourada. Ele diz que veio de outro país. Nesse mundo afora existem vários países com pessoas e culturas diferentes, além de animais e plantas misteriosas. Um mundo repleto de aventuras. Simba ouve tudo aquilo muito maravilhado. Badr aceita que Darius fique em sua casa, mesmo sendo estrangeiro. Apenas pede para que não cause problemas. E todos os dias Simba ficava acordado até tarde ouvindo as histórias de Darius, e a cada nova história o coração do menino ia se enchendo de felicidade. Algum tempo depois, uns soldados chegam à casa de Simba, procurando por um espião. Eles invadem a casa, e Darius os mata sem piedade, e pega Simba como refém. Ele não acredita que aquele tio legal contador de histórias possa ser esse sujeito, então Darius revela sua real identidade. Ele é um oficial da inteligência do Império Rain, e faz o que for preciso para finalizar uma missão. Ele exige comida em um navio. A mãe de Simba, desesperada, implora a ajuda de todos, mas ninguém ajuda. Badr aparece, ele ajoelha e implora para que Darius solte o seu filho e pede para que ele se renda ao exército, que sua vida será poupada. Darius se enfurece, mesmo que ele morra, jamais trairá o seu país, e grita dizendo que ele não é um traidor da pátria. O pai de Simba investe com muita velocidade e apunhala o peito de Darius, salvando seu filho e dizendo que não liga de ser chamado de traidor da pátria. Badr será escoltado até o quartel-general do exército, acusado de abrigar um espião.
O pai de Simba foi brutalmente espancado pelos soldados. Os aldeões da vila ameaçaram bater em Simba. Seu pai interrompe, mostrando todas as cicatrizes em seu corpo, mostrando a todos o quão terrível a guerra. Badur se despede de Simba, pedindo para que cuide de sua mãe. Agora o menino entendeu a real força do seu pai. E alguns meses depois, chega a notícia que o seu pai havia falecido. Muito tempo se passou. Simba agora tem 14 anos. E a guerra contra o Império Rain continua. O país continua sofrendo em busca de um rei que unifique o mundo. O exército de Parthévia se prepara para entrar em uma dungeon, a fim de adquirir o poder para vencer a guerra. As grandes potências como Parthévia e o Império Rain não mediram esforços para conquistar a dungeon. No entanto, mais de 10.000 homens a desafiaram e jamais retornaram, com exceção de um jovem. Após Simba salvar uma família que estava sendo atacada por assaltantes, ele encontra um viajante chamado Yunnan e o acolhe em sua casa. Simba é muito querido por todo o pessoal da vila em que mora com sua mãe. Em um outro local, alguns soldados e o comandante Dragul estão em busca de pessoas para que possam lutar na guerra. Em um outro dia, Yunnan acorda e Simba está pronto para sair, pois precisa arrumar algum emprego. A mãe dele conversa um pouco com Yunnan, dizendo como Simba se esforça e nunca muda o seu jeito. Está sempre ajudando as pessoas. É muito parecido com o seu pai, que dizia que Simba tinha um poder especial. A sua mãe lamenta que, por estar muito doente, ele fica preso nessa vila. Por algum motivo que ela não sabe explicar, ela se sente à vontade em abrir o seu coração para Yunnan. De repente, uma senhora da vila chega até a mãe de Simba desesperada. Os soldados, junto com o seu comandante, haviam imobilizado Simba, o obrigando a se alistar no exército. Mesmo assim, ele confronta-os, dizendo que não vai, e eles começam a bater em Simba e nas pessoas que tentavam o defender. Simba se levanta irritado. O capitão se dirigia aos habitantes da vila como mão de obra para a guerra. O comandante Dragul explica a todos sobre a dungeon e que eles vão conquistá-la a qualquer custo, pois lá reside o poder capaz de acabar com a guerra. E Simba não tem muita escolha, é uma ordem do imperador, e eles lhe dão 3 dias para se preparar. Simba explica para Yunnan que todos que foram recrutados foram mandados para essa dungeon. Ela é chamada de Buraco da Morte, mas Simba ainda não pode morrer, pois sua mãe e sua vila ainda precisam dele. Yunnan diz que o único jeito dele mudar esse mundo é se tornando rei. Simba acha essa ideia uma piada, e com uma aura que inspira confiança, Yunnan coloca a mão no ombro de Simba e diz que as pessoas e os mundos são todos uma mesma onda e não existe onda que não possa ser superada. E diz para Simba aceitar o seu destino. Ele precisa do poder de um rei. Simba fica intrigado com o que acabara de ouvir e pergunta quem Yunnan era realmente. Ele responde se despedindo que é um simples viajante. Simba se convence que se esse poder realmente existir, será dele. Já de volta em sua casa, a mãe de Simba entrega a espada que era de seu pai. E por ordem do imperador, a tropa de captura da dungeon terá 100 pessoas, comandadas por Dragul. Dos últimos 1000 enviados, nenhum retornou. Agora ele irá apenas com 100 homens. A princesa Serendine aparece para conversar com Dragul. Ele a trata com muita formalidade, mesmo os dois tendo crescido juntos. Com muito orgulho, ele diz que vai liderar essa missão sem falhas. Chega o dia do exército entrar na dungeon. De acordo com a conferência, uma pessoa está faltando. É Simba. Dragul diz para deixar para lá, um moleque ou 2 não fará diferença. E de repente Simba aparece, dizendo a todos que o poder da dungeon será dele. Ele jamais deixaria esse poder nas mãos de pessoas que fizeram o país sofrer tanto. Yunnan também está no local e explica sobre a entrada da dungeon, que se chama Portão Sagrado. Uma vez lá dentro, só poderá sair se conquistá-la. Simba vai correndo em direção à porta da dungeon, lembrando das palavras de sua mãe, que é para ele seguir o seu destino, pois ele havia encontrado algo que só ele podia fazer. Vendo Simba entrar na dungeon, Yunnan pensa que ele é a criança milagrosa, que pode obter o poder de um rei para mudar o mundo. E em seguida, todo o exército também entra na dungeon. Ao entrar na dungeon, o exército de Dragul é atacado por várias criaturas. Os homens são derrotados um a um. Dragul é encurralado por um monstro. Simba aparece e o salva. Os dois vão para um local e ficam escondidos. E acabam tendo uma pequena discussão. Quando olham para cima, veem uma criatura imensa os sobrevoando e decidem que não é hora deles brigarem. Esse monstro parece ser o rei dos dragões. Ele mata e come qualquer coisa. Não diferencia inimigos ou aliados. Eles vão precisar mais do que habilidade para lidar com ele. Nesse local onde todos apostam suas vidas, eles estão sendo testados. Dragul, com muita arrogância, diz que a partir de agora Simba será o seu escudo, pois ele precisa chegar naquela porta de qualquer maneira.
e diz que ele deveria estar honrado em morrer pelo imperador. Sua morte será gloriosa. Por esse pensamento idiota e arrogante, muitas pessoas já morreram. Dragul parte em direção à porta, mas está sendo atacado por vários filhotes de dragão. Além disso, vários geysers estão aparecendo no decorrer da dungeon, o que está dificultando a sua movimentação. Sem arma e sem escudo, Dragul chega à porta da dungeon, acreditando ter conquistado. Mas não acontece nada, a porta continua trancada. Então o desespero toma conta. O rei dos dragões havia notado a sua presença e vai em sua direção. Sem esperanças e aceitando a sua morte, lembra das últimas palavras que falou para a princesa, que iria conquistar a dungeon. E Simba o salva novamente, mas Dragul pede para que ele o mate. Mesmo sendo um orgulhoso soldado, ele hesitou na frente do inimigo. Simba acha toda aquela ladainha muito idiota e diz que não tem nada de errado em não querer morrer. Mesmo sendo um soldado, ele é primeiro um ser humano. Se morrer pelo seu país, pelo império ou pelo exército, quem salvará o povo? Um país existe para proteger o povo, não para enviá-los para morrer na guerra. Um país que não protege o seu povo não merece nem existir. Simba encara aquela fera gigantesca de frente e começa a surfar nos geysers, conseguindo acertar o dragão. Simba sobe muito alto, colocando toda a sua força em um ataque que acerta diretamente a cabeça do dragão, derrotando. O inimigo derrotado havia deixado para trás duas esferas verdes. Elas são as chaves da dungeon. Calmamente, os dois vão até a porta da dungeon e a abrem. E eles vão para uma outra sala, ainda repleta de monstros. Dragul começa a admirar Simba. Ele achava que era apenas um menino imprudente, mas é um rapaz muito forte e calmo. Todas suas escolhas são certas. É como se ele estivesse surfando nas ondas do destino. Em uma outra sala, Simba encontra uma lâmpada. Ele a toca e ela começa a brilhar, dissipando uma enorme quantidade de raios. E no meio dessa tempestade surge Baal, o Djinn da fúria e do heroísmo. O espírito pergunta quem deseja se tornar rei. Simba e Dragul, cada um com a sua motivação, respondem ao chamado do Djinn. Os dois começam uma batalha. Dragul consegue desarmar Simba. E quando vai desferir o golpe final, Simba segura a lâmina de sua espada com as próprias mãos. E diz que realmente com a espada ele é melhor. Mas essa luta não se trata de espadas. Então desfere um golpe muito forte em seu rosto. A única coisa que faz Dragul continuar de pé são as palavras que ele havia dito à princesa. E Simba continua batendo nele. E vai se afundando na escuridão de seus pensamentos, pois nunca conseguiu expressar os sentimentos que ele tinha pela princesa. E se levanta mais uma vez, mas a determinação de Simba é muito maior. E enfim, derrota Dragul. Após Baal ter presenciado a batalha, ele aprova Simba como seu amo e senhor. E a espada que era de seu pai recebe o espírito do Djinn. Os dois são teleportados para fora da dungeon e junto deles uma enorme quantidade de itens preciosos. Os soldados do exército agradecem a Simba. Diz para que Simba entregue o poder e os tesouros. Simba confronta todos e diz que jamais entregará o poder e o tesouro que ele conseguiu. Todos o chamam de traidor e tentam atacá-lo. Yunan ensina a Simba como utilizar o seu poder. Ouvindo a voz do seu coração, Simba invoca o poder do Djinn. Então uma cadeia de raios acerta vários soldados que estavam por ali. E Simba se assusta com o poder. Yunan dá uma mãozinha para Simba e o envia voando direto para sua vila. Simba havia ficado fora por 2 meses. Sua mãe havia guardado força suficiente para ver seu filho uma última vez. E com lindas lembranças de toda uma vida, se despede de Simba. O nome de Simba se espalhou rapidamente por toda Partévia. Uma dungeon que nem 10.000 homens conseguiram enfrentá-la, havia sido conquistado por uma criança de 14 anos. Essa notícia iluminou a vida dos civis que já estavam esgotados pela guerra. Por outro lado, ele se tornou um incômodo para a realeza, que não queria que mais boatos sobre o pequeno herói se espalhassem. Um tempo depois, Simba encontra a princesa interrogando alguns cidadãos. Ela estava o procurando. Ele derrota a princesa e a pega como refém, a levando até o seu barco. Ele agradece a princesa por ter sido uma boa refém, então a deixa em alto mar dentro de um barril. Após Simba ter conquistado a dungeon, várias outras começaram a aparecer ao redor do mundo. Várias pessoas começaram a se desafiar. O mundo agora estava na era dos caçadores de dungeons. Simba está à deriva em uma região muito fria. Ele se depara com um monstro enorme que estava atacando 2 pessoas. Então, com o poder do seu Djinn, invoca um
um enorme raio, abatendo o monstro instantaneamente. Em um outro local, vemos Dragul. Ele foi incumbido de encontrar Simba e tomar o artefato que continha o poder do Djinn. E junto dele irá a unidade secreta de assassinato de Partevia, os Shamlesh. Uma feiticeira do reino informa que Simba foi para o norte. Então Dragul e o seu grupo de assassinos vão para a região inexplorada no extremo norte, Imushak. Simba conhece os dois irmãos, Pipirica, que estava desacordada, e Hina, o seu irmão mais velho. Sua irmã acorda e vê o monstro caído e fica muito feliz, acreditando que foi o seu irmão que havia derrotado. Então poderá receber o nome de um guerreiro, e a moça de quem ele gostava finalmente o notará. Os três continuam conversando e Simba está muito animado em conhecer o reino de Imuchak. Hina fica com um pouco de receio, dizendo que não é uma boa ideia, pois o seu povo não gosta muito de estrangeiros. Mas Simba nem liga, ele já faz todo aquele discurso de aventureiro e quer conhecer. Simba se encontra com Hina, que estava apreciando as ondas, e pede desculpa por ter derrotado o unicórnio furioso. Então Simba conhece Imuchak. O pai de Hina não é nem um pouco receptivo com ele, mas Simba dá o seu jeitinho e consegue ficar por ali. O exército de assassinos do reino de Partevia já estão no local e estão prestes a invadir Imuchak. Na vila, eles irão realizar o Maharagan, que é um festival realizado em Imuchak para comemorar a chegada na fase adulta. Por ter derrotado o unicórnio furioso, agora ele é reconhecido como guerreiro. Seu pai diz que, enquanto ele esteve fora, uma construção muito estranha apareceu em forma de uma torre. Ele enviou alguns guerreiros para o local, mas ninguém retornou. Simba interrompe o velho dizendo que é para eles se afastarem da dungeon. Simba explica os perigos por trás daquele local, contando toda a história do que havia acontecido. Então ele desembainha a sua espada para mostrar que foi ele o garoto de 14 anos que havia derrotado uma dungeon sozinho. Então ele pede desculpas a Simba, pois o que eles mais respeitam ali é a força de um guerreiro. Hina fica cabisbaixo e envergonhado e não consegue contar a verdade. Simba está dormindo em sua tenda quando um dos assassinos tenta o atacar e, com o auxílio do seu Djinn, derrota-o facilmente. Ele aparenta ser apenas uma criança. Simba tenta argumentar com ele, perguntar quem o enviou. Simba dá um tapa em sua cara quando ele diz que matou seus pais quando tinha apenas 6 anos de idade. O garoto acaba se livrando das cordas e desaparece em meio a uma bomba de fumaça. Hina fica assustado com toda a coragem de Simba, afinal tem um reino inteiro atrás dele. E olhando no fundo dos olhos de Simba, ele encontra coragem para provar o seu valor e vai até a dungeon. Se ele conseguir o poder de lá, poderá ser tão forte quanto Simba. A irmã de Hina encontra Simba e diz que ele foi direto para a dungeon. Simba diz que lá é muito perigoso e vai atrás dele para o ajudar. Ao entrar na dungeon, Hina é atacada por um monte de borboletas carnívoras. Elas são tantas que chegam a cobrir o seu corpo, então ele pula dentro da água e consegue se livrar delas. Dragul e seu grupo também entraram na dungeon. Hina avista uma porta e vai calmamente caminhando até ela, quando pisa em cima de um caranguejo gigante e é atacado por ele. Hina acaba sendo ferido, mas diferente da outra vez, dessa ele não vai recuar. Ele arremessa o monstro e quando iria desferir um golpe, o grupo de Dragul acaba matando o caranguejo e obtém a chave da porta. Hina tenta enfrentar o grupo deles, mas eles nem dão bola para ele. Dizem que ele é muito fraco. E num surto de raiva e fúria, ele acaba derrubando 2 assassinos do grupo de Dragul. Mas isso não é suficiente para derrotá-los. Então eles partem para o contra-ataque e acabam imobilizando Hina. E quando iam dar o golpe final, Simba invoca sua espada relâmpago afastando eles. O pequeno assassino vai em busca de Simba, enquanto os outros 2 correm atrás de Hina. Simba é muito mais habilidoso que ele e acaba desferindo um golpe, mas Dragul acerta Simba com uma arma de fogo. Quando Simba iria receber um golpe a queima-roupa, Hina o abraça e os 2 pulam para dentro da água. A maga que estava com o grupo de Dragul congela todo o rio, mas mesmo assim eles conseguem fugir. O grupo atravessa a porta e encontra um colar. Nele está contido Valefor. E ele pergunta quem quer se tornar um rei. O Djinn chama a maga de receptáculo falso e a transforma em uma boneca. Então vemos que a verdadeira maga estava controlando esta sombra à distância e ela está amando de uma pessoa chamada Barbarossa. Valefor, um lobo imponente, acaba se transformando em um gatinho, digamos aí até dócil, pois que Dragul se candidata a futuro rei, mas diz que quer esse poder para entregar para outra pessoa, no caso o rei de Partevia. Simba e Hina chegam e agora temos 6 candidatos a rei e a prova será:
capturar Minifor, uma cópia bem ranhenta de Valefor. Quem o capturar primeiro ganhará o poder para se tornar um rei. Se ninguém conseguir pegá-lo até o final de um determinado tempo, todos ficarão presos dentro da dungeon. Eles começam a correr atrás de Minifor, mas ninguém consegue chegar nem perto. Quando algum deles chega próximo de capturar o Minifor, um outro acaba atrapalhando. Simba interrompe tudo aquilo e diz que eles têm que trabalhar juntos, mas é impossível, ninguém confia em ninguém ali dentro. Mas Simba insiste, e se essa for a verdadeira prova? Dragul pergunta como ele pretende fazer isso, e Simba dá a ideia deles fazerem um cerco em volta do gato. Quando ele não tiver para onde fugir, todos pulam em sua direção. E para que seja justo, Simba ficará de fora. Ele dará apenas o sinal para todos pularem. Eles formam um cerco e Simba dá o sinal. Todos vão em direção ao gato, mas ele simplesmente pula. E com o corpo no ar, ele não consegue desviar. Então Simba pula em sua direção, o agarrando. Todos acusam Simba de ter trapaceado, mas ele diz que fez isso para o bem de todos, senão todos ficariam presos dentro da dungeon. E faz um discurso dizendo que a pessoa que mais tem direito a esse poder é ele. Com esse poder, ele vai criar um país para mudar o mundo, e ele precisa de companheiros para o ajudar. Suas palavras, pouco a pouco, vão tocando o coração de todos e aquecendo as suas almas. Ele quer companheiros que queiram viajar pelo mundo em busca de aventuras. Simba pede para que todos juntem-se a ele. O pequeno assassino até tenta enganar Simba, dizendo que jamais iria receber ordens de ninguém. Simba olha no fundo dos seus olhos e diz que precisa de sua ajuda. E aquele olhar de ódio no rosto desse pequeno assassino, pouco a pouco vai se transformando. De repente, o corpo dos 3 assassinos começa a derreter, e toda essa energia negativa dá origem a um monstro. E Simba vai fazer o que for possível para recuperar os seus novos companheiros. Todos se perguntam o que é essa coisa que está se formando. Valefor explica que são Hulks negros, e a maga os transformou em um monstro mágico. É uma magia negra terrível e poderosa. O monstro dá um ataque muito forte em Simba e o joga contra a parede. Dragul fala para Simba usar o poder do Dijin, pois só existem 2 possibilidades: ou nós o derrotamos ou morremos. Mas Valefor diz que existe uma outra opção. O corpo dos 3 está no peito do monstro e está absorvendo o Magoi deles. Então, se conseguirem destruir um monstro com apenas um golpe, os 3 poderão ser salvos. Simba desfere um ataque que arranca o braço do monstro, e quando vai invocar sua espada relâmpago, o braço do monstro que havia sido tirado toma a espada de suas mãos. A maga Falan reaparece e pega a espada de Simba e diz para Dragul que ele foi promovido. A voz do seu irmão mais velho toma o corpo da maga e o seu irmão diz que ele foi promovido pois morreu em batalha. Ele é uma desonra para a família e o seu irmão sabe do sentimento que ele tem por Serendine, mas ela será a sua mulher. Simba atrai a atenção do monstro, desviando de todos os seus ataques. A maga utiliza uma magia que prende os pés de Simba, então o monstro o pega e começa a esmagá-lo. Dragul ataca o monstro, fazendo com que solte Simba, e jura que vai se vingar do seu irmão. Os dois distraíram o monstro o tempo suficiente para que Hina conseguisse invocar a sua habilidade, uma habilidade exclusiva do clã Imushaki, o primeiro arpão. Conseguem derrotar o monstro. O corpo dos 3 reaparecem e Simba recupera sua espada. O corpo do pequeno assassino começa a dar origem no monstro novamente, mas agora é diferente. Todo o corpo dele será utilizado para a regeneração do monstro, e se o destruírem, ele também morre. Antes que a transformação fosse concluída, Simba vai retirá-lo à força, e ele vai para a parte mais profunda da consciência da criança. Baal diz a Simba que ele precisa salvá-la. O pequeno Jafar, por ter nascido na organização quando completou uma certa idade, precisou matar os seus pais. Caso contrário, estaria morto. Com a ajuda e a determinação de Simba, Jafar volta para o seu corpo. O próprio Valefor fica impressionado ao ver Simba resgatar alguém que havia caído nas trevas. Valefor volta à sua forma imponente e pergunta novamente quem fará o contrato com Dijin Valefor como receptáculo do rei. Todos os 5 reconhecem Simba como o rei e o chamam de majestade. Todos saem da dungeon. Dracul vai voltar para o seu país, pois lá está quem ele precisa proteger. Ele se torna um guerreiro abençoado com o Magoi do rei e o poder de seu Dijin. Ele foi o primeiro em todo o mundo a adquirir esse poder.
Já na vila de Imushaki, Hina recebe o seu nome de guerreiro. Agora se chama Hina-Ho-Ho, que significa límpido como o oceano. Ele conversa com seu pai. Ele vai partir na jornada com Simba. O seu instinto o aceitou. Ele precisa ser a sua espada e o seu escudo. O seu pai, muito feliz, o abençoa. E também pede permissão para o pai de sua amada para se ausentarem por um longo período de tempo. E depois da conferência com o chefe central de Imushaki, Simba entrou em um acordo comercial com eles. O nome do conquistador Simba já não era apenas o de um aventureiro, mas sim de um renomado mercador. Sua frota cruzou vários mares e ficou conhecida como Companhia de Comércio Sindria. E assim finalizamos o recap dos capítulos 1 ao 6 desse anime, que já é um pouco antigo, mas ele possui uma história fantástica. Pessoal, muito obrigado quem chegou até aqui. Curta o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e é sempre muito bom ter vocês aqui comigo. Valeu!